Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc, seja bem-vindo ao nosso canal e nós vamos, neste momento, ter mais uma reflexão na Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículos de 15 a 17. E vamos hoje falar sobre o tema Quando Deus mandou não amar. É isso mesmo. Nesse texto, Deus manda que nós não amemos. E nós vamos ver o porquê. Você quer saber? Então vamos ler esse texto da Palavra de Deus e vamos mergulhar, vamos refletir nesse texto sagrado que vai trazer grandes lições para a nossa vida. A passagem bíblica ela fala o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus mandou que nós não amássemos o mundo. E quando Ele manda que nós não amemos o mundo, essa ordem ela tem um significado para a nossa vida. Talvez você esteja se questionando e perguntando, mas a Bíblia não diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Ora, se Deus amou o mundo, como é que Ele manda que nós não amemos o mundo? Então nós vamos observar essa palavra mundo e o seu significado de uma forma mais ampla. Aí sim nós vamos entender esse mandamento de Deus. Então quando Deus manda não amar o mundo, é porque a palavra mundo na Bíblia, ela tem o significado, ela vem de um termo grego chamado cosmos. Então, cosmos é o mundo, né? A palavra que é traduzida por mundo. Só que essa palavra, ela tem vários significados. Ou seja, dependendo do contexto, como ela é utilizada, ela vai tomando um aspecto diferente. Vamos ver o primeiro significado da palavra cosmos, que é o mundo no sentido físico. Ou seja, o texto bíblico, quando traz a palavra mundo, pode significar o planeta Terra, o mundo no sentido físico. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, essa terra, esse planeta Terra, ele pode significar mundo em determinados contextos. Por exemplo, lá em Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim: Deus fez o mundo e todas as coisas nele, visto que ele é o Salvador, ou Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, nesse texto de Atos 17, 24, que diz que Deus fez o mundo, é exatamente o mundo no sentido físico, ou seja, Deus fez o planeta Terra. Lá em João capítulo 3, versículo 16, nós temos o significado da palavra mundo, mas já num outro sentido. Então, o mundo pode também ter o significado de pessoas do mundo ou habitantes da Terra. Um exemplo muito clássico é quando você diz assim: e todo mundo ficou contra você, e todo mundo riu de você.
Na verdade, você está usando essa palavra no sentido de indicar as pessoas, habitantes da terra. João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, é nesse sentido. Ou seja, as pessoas que estão no mundo, os seus habitantes. Deus amou a cada um de nós. Então esse é o segundo significado da palavra mundo. E um terceiro significado é sistemas mundanos, ou seja, princípios. É o estabelecimento dos sistemas, das coisas, dos bens, da filosofia, os assuntos, as vantagens, os valores, tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, esses sistemas mundanos, eles também são chamados de mundo. Quando ele diz, não ameis o mundo, é nesse terceiro sentido. Ou seja, não ameis o mundo, não ameis esse sistema que está estabelecido aqui neste planeta Terra. As coisas, os bens, valores que estão em desacordo com a palavra de Deus, isso também é chamado de mundo. E é nesse terceiro sentido que eu quero estudar com você, que eu quero refletir, pensar com você, para entendermos o texto de João. Então ele diz, lá no versículo 15, na parte A, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É no terceiro sentido, ou seja, naquela definição que nós vimos, que ele está dizendo que nós não devemos amar o mundo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, esses rudimentos do mundo é o mundo e as coisas que existem nele. Que você não seja tomado, que você não seja uma presa fácil dessas filosofias, desse sistema mundano que vai acabar levando você a se afastar de Deus e de Cristo. É nesse sentido que nós não devemos amar o mundo, porque ele vai nos afastar de Deus. Vamos ver como é o mundo e as coisas que existem nele. Nesse texto de Colossenses, ele fala dos rudimentos do mundo. Ou seja, essa sabedoria do mundo, esse conhecimento, essas filosofias do mundo, são as coisas que o mundo traz para nós. Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, ele fala da sabedoria do mundo. E ele diz que esta sabedoria, ou seja, a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Ainda dentro do mundo e as suas coisas, nós vamos ver o espírito do mundo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12, como é esse espírito do mundo? Paulo diz nesse texto que nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. O espírito do mundo é diferente do espírito de Deus. O espírito do mundo nos afasta de Deus. O espírito de Deus nos afasta do mundo. Precisamos deixar que o espírito de Deus controle a nossa vida. E à medida em que nós vamos nos submetendo ao espírito de Deus, nós vamos nos afastando das coisas do mundo.
Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 31, ele fala da moda do mundo, ou seja, da aparência do mundo. Ele diz que aqueles que usam deste mundo, né, os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência do mundo, ela passa. Então a moda do mundo é uma coisa que vem e vai. Ela é passageira. Você não deve se fixar, se alicerçar na moda do mundo, nessa aparência do mundo, porque ela é passageira. Ela vai embora. Então o mundo e as suas coisas, eles são estabelecidos desta forma. Por isso, o apóstolo João, ele diz que nós não devemos amar o mundo. E qual é a explicação para não amar o mundo? É porque o amor do mundo, ele é incompatível ao amor a Deus. Essa incompatibilidade mostra que quando você ama o mundo, você deixa de amar a Deus. Quando você ama verdadeiramente a Deus, você deixa de amar o mundo. Então, o amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. Essa incompatibilidade mostra que são duas coisas que não podem se combinar. Amar o mundo e amar a Deus não é possível. Isso é uma incompatibilidade, isso é uma impossibilidade. Amor ao mundo e amor a Deus são duas coisas heterogêneas. E essa heterogeneidade mostra que é como se fosse água e óleo. Elas não se misturam. É uma impossibilidade, é uma incapacidade das duas coisas estarem unidas simultaneamente. Então, se você pegar e colocar num litro um pouco d'água e colocar um pouco de óleo, você pode sacudir, você pode mexer, você pode tentar misturar. Quando você colocar a garrafa num determinado local, você vai ver que o óleo está em cima e a água está embaixo. E ainda que você tenha tentado misturar, elas não se misturaram, são heterogêneas. Há uma incompatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Essas duas coisas, elas não se misturam. Não é possível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, porque são duas coisas incompatíveis. A característica é exatamente a incompatibilidade dessas duas coisas. João, ele vai então explicar dizendo o seguinte: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São incompatíveis. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por isso, essa incompatibilidade não permite que você ame a Deus e ame o mundo. Você vai perceber isso claramente em algumas palavras que João utiliza, por exemplo, como luz e trevas. Se existe luz, não pode haver trevas. Se existe trevas, não existe luz. Porque a presença da luz exclui as trevas. São incompatíveis. Uma acaba tirando a outra. Isso mostra que há uma exclusividade no amor a Deus. Ou seja, a exclusividade do amor a Deus mostra que você não pode amar o mundo e a Deus. Exclusividade significa que um exclui o outro. Por isso, a exclusividade do amor a Deus. João, ele vai dizer no versículo 15, na parte B,
diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A exclusividade do amor a Deus, ou seja, amar a Deus e amar o mundo simultaneamente é impossível. O amor a Deus exclui o amor ao mundo. O amor ao mundo exclui o amor a Deus. Essa exclusividade do amor a Deus é algo que João deixa bastante claro, que o amor de Deus é exclusivo. E o amor a Deus exclui o amor ao mundo. Então eu quero fazer, neste momento, a primeira pergunta para a sua reflexão. Estou falando assim de uma forma genérica para levá-lo a pensar e a refletir sobre a sua própria vida, assim como eu reflito a respeito da minha própria vida. Quando eu penso, quando eu reflito, estou realmente amando a Deus? Esse amor a Deus está excluindo o amor ao mundo? Ou eu estou tentando colocar as duas coisas juntas? Eu sei que é impossível. Eu sei que as duas coisas não podem coabitar no mesmo coração, na mesma pessoa, na mesma mente, no mesmo espírito. Estou eu refletindo esse amor a Deus na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes? Estou, através do meu amor a Deus, excluindo o meu amor ao mundo? Ou será que eu estou buscando o amor ao mundo e excluindo o meu amor a Deus? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse, que você pensasse, como têm sido as suas atitudes, os seus pensamentos, nesse período de pandemia, as coisas que você tem feito. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? O seu amor a Deus tem sido demonstrado? Ele é real na sua vida? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembre-se disso sempre. Ainda lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Essa palavra de Jesus mostra que o amor de Deus é exclusivo. Esse amor exclui o amor ao mundo. Não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. A exclusividade do amor a Deus. Continuando, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 9 a 11, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz um pedido a Timóteo. Ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Ele estava pedindo ajuda a Timóteo. Por quê? Ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: procura vir ter comigo depressa, porque ele estava sozinho e tinha muita coisa para ser realizada. Ele explica que os outros foram para trabalhos missionários, mas Demas o desamparou. Por que que Demas o desamparou? Porque ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Em outras palavras, quando Demas deixa de trabalhar em prol do ministério, da obra de evangelização, da obra missionária, ele abandona tudo isso por causa do seu amor ao mundo. Está vendo como você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Se você amar o presente século, se você amar este mundo,
você vai desamparar o trabalho de Deus. Se você amar a Deus, com certeza você vai deixar as coisas do mundo. Falei sobre a exclusividade do amor a Deus, mas eu quero falar para você também sobre a exclusividade do amor ao mundo. Ou seja, o amor ao mundo também é exclusivo. Assim como o amor a Deus exclui o amor ao mundo, se você amar o mundo, ele vai excluir o seu amor a Deus. E João diz isso no capítulo 2, versículo 16 da sua primeira carta, quando ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então as coisas do mundo, elas também são exclusivas. Ou seja, ela exclui o amor a Deus quando você começa a amar o mundo. Todas as vezes que você ama o mundo, pode ter a certeza que esse amor, ele não é de Deus. Ele não vem do Pai. Isso vem exatamente do mundo. E é por isso que nós não podemos trazer as coisas do mundo, por exemplo, para dentro das igrejas. A grande preocupação hoje é de você trazer um potencial lá do mundo para dentro das igrejas. Dizendo, não, isso é em nome de uma contemporaneidade, isso é em nome de um trabalho missionário, é para atrair pessoas. Mas se você está usando as táticas do mundo, se você está usando a filosofia do mundo, isso não é de Deus, com certeza. Por quê? As coisas do mundo não são do Pai. As coisas do mundo não são de Deus. Elas são do mundo. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, são do mundo. Vamos ver esses três desejos. A palavra concupiscência quer dizer desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Vamos analisar como isso acontece na prática. Vamos ver o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como elas se manifestam? Elas vão se manifestar através de uma força, né, que vai agir na nossa vida, levando a esses desejos. E vão aparecer várias coisas, como por exemplo, diversão, fama, fortuna, status, poder, prazer, vaidade, vícios, crimes, desobediência, e a lista ela é interminável. Esse desejo da carne, esse desejo dos olhos e essa soberba da vida, quando o mundo apresenta essas coisas para você, você começa a ficar pensativo, e aí aparece o desejo da carne. Vamos olhar, por exemplo, a diversão. Diversão, você olha, é uma coisa muito boa. Isso pode ativar o desejo da carne. O diabo vai e apresenta a diversão como um desejo para você. E aí você diz assim, parece tão bom se divertir, parece tão bom fazer essas coisas, parece tão bom deixar as coisas de Deus para eu poder me divertir. E aí, esse parece tão bom ativa essa força dentro de nós.
Ainda, essa diversão, ela pode ativar o desejo dos olhos. E como é que é isso? A concupiscência dos olhos, você diz assim, mas é tão bonito fazer isso, é tão legal, é tão emocionante. E ainda pode ativar a soberba da vida. E você diz assim, isso me faria tão bem, né? Me deixaria tão light, tão tranquilo. E esse parece bom, é tão bonito, me faria tão bem, leva você então a se tornar escravo da diversão, abandonando as coisas de Deus para poder sair e se divertir. Não existe nada errado na diversão em si, desde que o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não tenham sido ativados dentro de você, onde você sinta uma necessidade de fazer essas coisas. A fama, a fortuna. Vamos colocar a questão da fortuna, por exemplo, né? O dinheiro. Você diz assim, poxa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse mais, se eu fizesse a minha fortuna, isso parece tão bom. E você começa a olhar a sua conta bancária e diz assim, é tão bonito. Se eu tivesse mais dinheiro, isso me faria tão bem. E aí, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida foram ativados. E você acaba caindo. Esse é o ponto que eu quero chegar. E vou deixar para você um ditado que diz o seguinte: a força de uma corrente, ela é proporcional à força do seu elo mais fraco. A força de uma corrente é proporcional ao seu elo mais fraco. É nessa parte onde você é fraco que a sua vida pode se romper. Seja na diversão, seja na busca por fama, status, fortuna, prazer, vícios, crimes, onde a sua vida é mais fraca. É nesse ponto que você vai ser tentado. Aconteceu isso com o primeiro casal, com a primeira mulher lá no Jardim do Éden. A tentação de Eva no Jardim do Éden foi exatamente assim. Parece tão bom, parece tão bonito, isso me faria tão bem. E ela caiu. Lá no deserto, na tentação de Jesus foi tentado da mesma maneira, mas ele resistiu. E mostrou que todos nós também podemos vencer a essa tentação, a essa inclinação da carne. Todos foram tentados da mesma maneira. É assim que vai acontecer com cada um de nós. É assim que vai acontecer com você. É preciso tomar muito cuidado, ser muito prudente. Então, o que nós devemos fazer? Essa é a pergunta. E Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu vou até a cruz de Jesus. Eu vou até o Calvário. E lá, é nessa cruz, olhando o sacrifício de Cristo, que eu vou me gloriar. No seu sacrifício, na sua entrega na cruz por mim. E lá, nessa cruz, eu também vou crucificar o mundo. Eu também vou me crucificar para o mundo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É nessa cruz que nós vamos entregar todos os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos impulsos, as nossas emoções negativas, todos os nossos traumas. Vamos levar até a cruz,
como diz Pedro, lançando sobre ele, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E vou estabelecer um objetivo para a minha vida. Qual é o objetivo? O novo objetivo que eu vou ter é viver para Cristo. E quando eu estabelecer esse objetivo, eu vou me fortalecer servindo ao Senhor. Como diz Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Esse é o objetivo da nossa vida. Esse é o objetivo que nós precisamos estabelecer para cada um de nós. Os que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, esses são de Cristo. Então, se você quer ser de Cristo, crucifique hoje a carne com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas concupiscências. Porque o mundo vai passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Eu gostaria que, neste momento, você curvasse a sua cabeça em oração, fechasse os seus olhos e levasse o seu pensamento a Deus e pedisse agora ao Senhor para abençoar a sua vida, retirando esses sentimentos que têm afastado você de Deus, que traz, às vezes, emoções passageiras, mas não são duradouras. Cristo quer tirar todas essas emoções passageiras e trazer para você o amor, a paz, a alegria, a felicidade, a tranquilidade que só Ele pode proporcionar a cada um de nós. Peça isso a Ele e diga para Ele: Senhor Jesus, sei que sou um pecador, fazendo os desejos da minha carne, mas eu me arrependo dos meus pecados. Abro neste momento meu coração para que Tu venhas através do Espírito Santo e habite dentro de mim. Eu me entrego a Ti e Te aceito como meu Senhor e Salvador. Se você fizer essa oração, entregando a sua vida a Jesus, nós cremos que você será abençoado por Deus, Deus virá ao encontro da sua vida e abençoará você. Faça isso neste momento e tenha essa transformação na sua vida. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe também com outras pessoas, para que elas possam ter esse encontro com Jesus, deixando as paixões da carne para viver uma vida plena no Espírito. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.